Olá! O tema de hoje é: sou tímido e passei na faculdade. E agora? Onde eu vou morar? Pegue seu café e vamos ter uma conversinha sobre esse tema? Bom, é um assunto um pouco difícil, né? Quando a gente começa a pensar, principalmente depois de a gente receber o nosso resultado, né? Seja pelo Sisu, FUVEST, ou então outros que tiverem relacionados à aceitação da gente na universidade, a gente fica muito ansioso, né? A ansiedade ela bate muito rápido, né? De onde que eu vou morar, onde eu vou escolher a moradia, como que eu vou conseguir essa moradia, né? E são coisas normais. Eu também, quando tive, né, essa oportunidade de ingressar na faculdade, também tive essas dúvidas, né, essa ansiedade toda bateu. Mas calma, vamos analisar toda a situação racionalmente. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções que você tem e que são muito possíveis de você escolher e depois disso buscar formas de encontrar esses tipos de moradia. Bom, vamos começar então pelo fato principal, né? Uma pessoa mais tímida na faculdade, ela é uma pessoa que é um pouco mais difícil de se relacionar com outras pessoas. E faz parte, são às vezes características intrínsecas que nós temos. E da mesma forma que quando uma pessoa é muito comunicativa, ela vai buscar outras formas de conviver, de se relacionar e principalmente de morar, né? Então, mesmo que uma pessoa que é mais tímida, ela naturalmente, dentro da faculdade, aos poucos ela vai precisar criar um pouco mais de comunicação, e isso a gente vai discutir em outros momentos, mas é importante sim que mesmo que você seja um pouco mais tímido, você tenha essa clareza de que em um dado momento você vai precisar ser um pouco mais comunicativo. Faz parte do processo. É importante que dentro da faculdade você tenha esse desenvolvimento pessoal, né? Mas nesse primeiro momento em que você acabou de ingressar na faculdade, eu sei que é difícil aceitar que você precisa se comunicar mais. E muitas vezes nós queremos estar um pouco mais reclusos e aceitar essa mudança com o tempo. E cada pessoa tem o seu tempo e a gente deve respeitar isso. Pensando nisso, a sua primeira opção que você vai ter é de morar em um local individual, né? De morar em um apartamento, em uma kitnet, né? Nesses locais em que você vai ter um local privativo para você, então você vai estudar quando você quiser, no momento em que você quiser, sem nenhum tipo de perturbação ou algo do tipo. Faz parte. Só que você também deve analisar os pontos negativos dessa sua escolha. E isso que eu chamo muito a atenção. Primeiro, quando você aceitar ir para um apartamento, uma kitnet, você vai lidar com muita burocracia. Então, geralmente, você vai precisar alugar por meio de uma imobiliária. E para alugar por uma imobiliária, você vai precisar de um fiador, ou se você não tiver um fiador, ou esse fiador tiver uma renda insuficiente, de acordo com o contrato, com as exigências da imobiliária, você vai precisar pagar um seguro. E esse seguro ele é mensal e ele não é retornável, ou seja, ele não vai voltar para você quando você terminar o contrato. Isso é péssimo. É um custo a mais que você vai ter muito considerável. E muito se fala, né, sobre caução, né, que seria esse dinheiro que você colocaria e ficaria por mais tempo, 3 meses, referentes ao valor do aluguel. E eu tenho que dizer a vocês que a maior parte das imobiliárias hoje, elas não estão mais trabalhando com caução. Grande parte delas estão trabalhando ou com um fiador ou então com um seguro que é disponibilizado pelo banco. Então, isso deve ser analisado criteriosamente por você que está pensando em ir para um apartamento ou uma kitnet. E outro fator que você também deve pensar muito é no custo inicial que você vai ter. Porque além de você ter que lidar com a burocracia toda da imobiliária e passar do seu nome, da conta de luz, conta de água, internet, gás, condomínio, você ainda vai precisar também se atentar
a compra de móveis, né? Então você vai precisar mobiliar a casa inteira, comprar móveis usados, móveis novos. Então é uma situação muito desgastante e que talvez você não esteja preparado ou não queira financeiramente, emocionalmente passar por isso. Então você deve avaliar se morar sozinho seria uma boa opção. Outra opção que você também pode ter é optar por uma casa compartilhada ou então pensionatos. E acredite, gente, pensionatos e casas compartilhadas são opções muito interessantes e que você é capaz de encontrar em diversas cidades universitárias. As grandes diferenças que você deve analisar nessas duas opções é que casas compartilhadas, elas tendem a ter quartos também compartilhados. Então você teria que compartilhar seu quarto com outro morador. O que às vezes pode não ser tão confortável para quem é muito tímido e que não está disposto a compartilhar tanto a sua vida, o seu espaço. Então, eu indicaria que você buscasse por aquelas casas compartilhadas que possuem o quarto individual, né? Já no caso dos pensionatos, grande parte deles são quartos individuais, né? O que você no máximo vai precisar compartilhar é o banheiro, algumas áreas comuns como a cozinha, a lavanderia, entre outros espaços. Mas o seu quarto, o seu espaço, você vai ter de forma privativa. E a grande vantagem também relacionada a casas compartilhadas e pensionatos é o fato de que elas já estão mobiliadas. Então você não vai precisar ter dor de cabeça, nada do tipo. Fora a burocracia, que é bem reduzida também. No máximo você vai assinar um contrato de locação e vai finalizar por isso. Alguns pensionatos e casas compartilhadas nem exigem esse tipo de contrato, o que facilita muito a entrada ou saída quando você quiser e estiver disposto. O grande ponto negativo, no entanto, é que, claro, você pode ter companhias que são inconvenientes, que são complicadas, né? Mas eu acredito que você deve olhar isso com outros olhos. Você deve olhar isso como uma possibilidade do seu desenvolvimento pessoal. Então, conviver com outras pessoas, mesmo que minimamente, vai ser bom para você se integrar melhor nesse ambiente universitário e também já se preparando para o mercado de trabalho. Então, esses desafios, eles vão ser importantes para você lá no futuro e que hoje talvez você não olhe com esses mesmos olhos, mas que no futuro muito próximo você vai agradecer por ter tomado esse tipo de decisão. Mas caso essas opções que eu comentei anteriormente não sejam o suficiente ou sejam inviáveis economicamente para você, existe uma última opção, que são os auxílios financeiros, que são disponibilizados por algumas universidades, e também as moradias estudantis, que são gratuitas e também são disponibilizadas por algumas universidades. Então você deve estar muito atento e pesquisar se a sua universidade ela oferece esse tipo de serviço. Ela oferece moradias, né, estudantis, ou então algum tipo de auxílio financeiro relacionado à moradia, que vai te ajudar a conseguir uma casa compartilhada, um pensionato ou até mesmo uma casa, uma moradia individual. O que você deve ter cuidado é principalmente com relação à burocracia. Se você acha que a imobiliária já tem muita burocracia, é porque você ainda não pediu um auxílio financeiro ou então tentou pleitear uma vaga em uma casa universitária. É muita burocracia, muita mesmo. São uma série de documentos que a universidade ela vai exigir para você. Então, o que eu digo é, apesar da burocracia, se essa for uma opção viável para você, leia muito. Leia o edital que a universidade disponibilizar, pergunte, mande e-mail, pois isso vai ser essencial para a sua aprovação. Porque, gente, é uma coisa muito certa. Se você errar o time,
se você errar o cronograma, se você deixar de enviar qualquer documento, isso vai atrasar muito o trâmite e pode até fazer com que você não ganhe o auxílio financeiro. E outro detalhe muito importante, grande parte das universidades utilizam esse tipo de mecanismo de forma anual, ou seja, você só vai poder pleitear uma nova vaga ou então um outro auxílio no próximo ano. Então, isso pode acarretar até mesmo em uma possibilidade de você não ingressar na faculdade. Então, você deve estar muito atento a prazos, a documentos necessários e a toda a burocracia que está envolta nessa questão. Outro detalhe que você também deve analisar e que deve perguntar é se essa casa universitária disponibilizada pela universidade, ela é com quarto compartilhado ou então o quarto é individual, porque em alguns casos isso pode acontecer de o quarto ser compartilhado e você precisa compartilhar o seu quarto com outras 2, 3 pessoas, então isso deve ser analisado por você. Então, ok, você escolheu qual a moradia, qual tipo de casa que você vai querer para continuar a sua faculdade, ou pelo menos no seu primeiro ano, no seu primeiro semestre. Agora a pergunta é, como que eu consigo essas moradias? Como que eu consigo encontrar? Quais são os processos que eu devo prestar atenção? Vamos por partes. Se você optou por uma moradia individual, muito cuidado. As imobiliárias, elas vão fazer de tudo para você alugar a primeira casa que você visitar. Isso é certo. Por isso, não vá direto a imobiliárias. Não busque imobiliárias específicas para buscar a sua moradia. Primeiro, dá um Google, pesquisa. Pesquisa em sites como o Zap Móveis, como o Viva Real, enfim, diversos sites que podem te ajudar nessa pesquisa e que vão delimitar também os bairros onde você está disposto a morar. E aí, depois de você escolher aquelas opções que mais se enquadram dentro das suas condições, aí sim, você vai lá e entra em contato com a imobiliária. Mas, pelo amor de Deus, não entre em contato direto com a imobiliária, porque muito provavelmente eles vão querer te enganar e você vai alugar algo que você não queria. Agora, se você escolheu por um pensionato ou uma casa compartilhada, o caminho é um pouquinho mais difícil. Porque geralmente as pensões e essas casas compartilhadas, elas são anunciadas por pessoas individuais, né? Então, não são empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, essas pessoas geralmente vão fazer esses anúncios em canais como o WhatsApp e principalmente o Facebook. Então, o que eu indicaria para você é, primeiro de tudo, comece a pesquisar no Facebook, em páginas do Facebook, sobre pensões e casas compartilhadas, porque existem grupos da cidade universitária em que essas pessoas divulgam vagas e você consegue entrar em contato com essa pessoa e através desse contato você pode pedir outros contatos. Então é um trabalho mais demorado, mais moroso, porém você pode ali ter grandes vantagens econômicas de estar alugando algo mais barato com menor burocracia. Mas faça isso em um tempo hábil, né? Então faça isso um mês antes, 2 semanas, para que você tenha tempo de escolher um local bom e que também se enquadre dentro das suas condições financeiras. E se você escolheu por morar em uma casa universitária ou então pleitear um auxílio financeiro da universidade, esse você deve ter o cuidado dobrado, porque os editais, eles são muito claros em relação ao cronograma, em relação à documentação. Então, o que eu indico para você é, já vá no site da universidade, se ela disponibilizar esse tipo de coisa, e já busque editais dos anos anteriores,
para que você já tenha uma noção de quais são os documentos que a faculdade ela exige e qual é o cronograma geralmente que a faculdade ela trabalha. Isso vai te ajudar muito e vai fazer com que você ganhe tempo, porque a gente sabe, quando a gente precisa daquele documento, da última hora, ele não está disponível. E lembre-se, gente, se o documento não depende de você para ser emitido, significa que você não pode fazer nada. E aí você pode então perder essa oportunidade de conseguir se manter na faculdade e de ingressar plenamente na faculdade. O mais difícil você já fez, você conseguiu passar, você já é mais que vitorioso. Então não perca essa oportunidade por besteira. Bom, e por fim, depois de ter falado sobre todos esses assuntos que são tão importantes e tão relevantes no início do nosso processo da faculdade, eu gostaria de desejar a todos um sucesso na sua jornada acadêmica, que você possa ter muito desenvolvimento pessoal e profissional durante esse período e um recado especial a pessoas que são tímidas. Gente, em dado momento você vai precisar ser um pouquinho mais comunicativo. Eu sei que essa sua característica ela é intrínseca e tá tudo bem, não tem problema. Mas tente ser um pouco mais comunicativo, pois muitas oportunidades elas vão precisar que você seja comunicativo. E eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho mais de comunicação com as outras pessoas, você vai ser muito bem sucedido. Até logo!